Adonai. Shalom Adonai. Vamos iniciar o segundo capítulo da série Lugares Seguros no Mundo. E a gente está falando sobre as colunas da Terra, né? A linha de Câncer e a linha de Capricórnio, que está sobre os nossos mapas e não eram para estar. Quem era para estar agora, era para, onde é Capricórnio seria Peixe e onde é Câncer seria Virgem. Capricórnio vem depois de Aquário. E nós estamos ainda em uma transição da era de Peixe para a era de Aquário. Quem mostra isso é o firmamento, não tem como você negar essa realidade. Então, essas linhas que são colocadas no mapa é para fazer uma analogia às colunas da Terra, que são os lugares mais seguros, e a gente vai mostrar ao longo da série aonde está esses lugares seguros durante os cataclismas em todos os continentes que as colunas da Terra passar. Tanto é que a indústria cinematográfica ela faz uma alusão constante do número 23, fazendo uma analogia à coluna de Câncer e à coluna de Capricórnio. Se você prestar bem atenção na indústria cinematográfica, você vai ver que o número 23 é mostrado toda hora e constante nos filmes, devido a essa analogia que eles fazem à coluna da Terra. Nós adotamos o mapa da Terra na Lua, porque a Lua ela é o espelho da Terra. Então, a Lua ela tirou uma radiografia do mapa da Terra. Então, você tem o domo elétrico sobre a terceira Terra, e aqui você tem terras além domo, onde não tem domo elétrico. Aqui não tem nada, aqui só tem gelo, filho, tá? Só tem gelo. Só tem vida aonde está o domo elétrico. E desse lado você tem terras além domo. O Criador, ele reduziu 2/3 da Terra. Então, aqui você tem a linha de Peixe, aqui você tem a linha de Virgem, que é assim que é para estar nos mapas hoje. Depois você tem a linha de Aquário e a linha de Leão. Aquário e Leão é onde ocorrem os cataclismos, tá? Quando eles adentram essa era, ninguém sabe o dia, a hora, o momento. Somente o Criador. O dia do Senhor, só o Criador sabe. Então não tem data de fim de mundo. Nenhum homem na Terra vai conseguir saber o dia do Senhor. Não tem como, tá? Por que não tem como? Porque as Escrituras falam que o dia do Senhor, nem o Filho, nem os anjos, nem quem está em cima da terra e nem quem está embaixo da terra sabe quando que será o dia do juízo. Então, isso aí, ninguém está marcando data aqui. Então, vamos iniciar o nosso estudo. As linhas de Capricórnio e as linhas de Câncer, elas vêm do centro maior, tá? Elas não pertencem ao centro da terceira Terra. Elas pertencem ao centro da Terra maior. Quando você chega na era de Capricórnio, é quando a Polaris abre a porta do céu. Então, para você compreender isso, tanto é que Ofiuco, a constelação de Ofiuco, que hoje a ciência, a astronomia fala que é a 13ª constelação. Não, não é a 13ª. Ela está tirando o Escorpião, porque ela vai fazer, quando você chega na era de Capricórnio, o que que acontece? Você vai ter o cataclisma na era de Aquário, o firmamento vai ser retirado, igual é mencionado em Apocalipse 6, versículo 12, e aí o Fiuco, né, ele vai deslocar o firmamento, essa seria a palavra ideal, para o centro maior. Então, a linha de Câncer e a linha de Capricórnio é a coluna da Terra, filho, mas não da forma que é colocado. Então, se você reparar, na Europa, a linha de Câncer, vamos analisar a primeira linha de Câncer, ela passa na longitude, ela não passa na latitude. Vamos mostrar para você ver agora no mapa. Para você compreender o que eu estou falando, então ela está passando na longitude, mas no grau 23. 23 longitude é a linha de Câncer, e não na latitude. Tanto é, se você reparar, eles estão fazendo essas cidades no deserto na longitude, e não estão baseando na latitude 33. Tanto é que a China abandonou todas as cidades que ela estava fazendo no grau 34 latitude. Foi tudo abandonado. Eles estão fazendo agora um investimento dentro do continente africano, jamais visto. Vários países do mundo estão fazendo esse investimento, e quando chegar na parte do continente africano, eu vou te mostrar todo o investimento que é feito nessa longitude 23 graus. Por que é longitude? Porque a linha de Câncer está na longitude, não está em latitude, tá vendo? Então, as colunas da Terra, que vem do centro maior, ela está passando na Europa, nesses países, tá vendo? Então, aqui você tem Noruega, você tem Suécia, você tem Finlândia, você tem Estônia, você tem uma parte de Moscou, você tem a Bielorrússia, você tem Polônia, você tem Ucrânia, você tem Moldávia, você tem Romênia, Bulgária, Turquia, você tem Itália, você tem Grécia, tá vendo aqui, ó? Você tem Suíça, você tem Alemanha, Polônia, Áustria, uma parte da França, a Irlanda e o Reino Unido, tanto Espanha como Portugal e uma boa parte da França, elas estão fora
dessa coluna da Terra que passa na Europa. Só que Espanha e Portugal, ela tem uma vantagem muito grande, porque eles estão sobre um fragmento da coluna da Terra. Por que eles estão sobre um fragmento? E tem como você comprovar isso. Primeiro, pela história, você vê que Portugal e Espanha sempre estão na história do mundo antigo. E depois você tem mais, se você aprofundar mais, quando nós chegar no continente africano, que você vai chegar no povo egípcio, você vai chegar na Mesopotâmia, então você vê que o berço da humanidade sempre se manteve nessas colunas da Terra, porque eles sobrevivem ao cataclisma. São lugares que o cataclisma não consegue ter um efeito tão grande de liquefação de solo. Fragmentos, quando eu falo fragmentos da coluna da Terra, você vê que eles fizeram pirâmide no Egito, fizeram pirâmide, apesar que o Egito ele está sobre a coluna da Terra, mas quando você pega a região norte do Brasil, você encontra pirâmide na Amazônia. Você vê que as pirâmides, elas não afundaram. Eu vou colocar uma imagem aqui para você compreender o que eu estou falando. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Você pega a pirâmide na Amazônia, região norte, bem ao extremo, que ela está fora da coluna da Terra, você vê que essas pirâmides não afundaram durante os cataclismas que houveram, durante o dilúvio, a primeira inversão, a segunda inversão magnética. Por que eles não afundaram? Porque os anjos caídos, eles mapearam essa terra e eles fazem a pirâmide sobre fragmentos da coluna da Terra. Onde tem esses fragmentos, eles construíram essas pirâmides e dessa forma ela não afunda durante o efeito de liquefação que os grandes terremotos criam e através dos cataclismas se dão esses terremotos. Então você repara que essas pirâmides elas não afundam, porque os anjos, através dos seus filhos híbridos, eles construíram pirâmide em fragmentos da coluna da Terra. Então, cada pirâmide que está construída nesse terceiro reino está sobre fragmentos da coluna da Terra. Por isso que não afunda. Então, tanto Portugal, como Espanha, como Arábia Saudita, elas estão em fragmentos gigantescos. Você vê que Portugal, Espanha, você vê a história antiga acontecendo nesses países. Então, vamos analisar certas situações nessa coluna da Terra que passa sobre a Europa. Tanto é que hoje você vê a Ucrânia, né? E você vê o interesse da Rússia na Ucrânia. A Ucrânia quase ela está todinha sobre a coluna da Terra. E já a Rússia já não, só uma parte. Então você vê um interesse muito grande na Ucrânia, porque ela está todinha na coluna da Terra. Outro lugar, você vê o Vaticano, né? Vou dar uma ampliada aqui, ó. Você vê o Vaticano sobre a coluna da Terra. Você vê aqui, ó, a Itália todinha sobre a coluna da Terra. Quem detém o conhecimento de uma biblioteca mais perfeita do mundo não estaria em um lugar que não estaria sobre a coluna da Terra. Outro lugar sobre a coluna da Terra é a Suíça, onde é guardada toda a riqueza do mundo. Bem dizer, você pode falar o cofre mundial da elite está na Suíça, porque a Suíça está sobre a coluna da Terra. Então você vê vários países, a Grécia que participa dessa história antiga, do povo antigo, civilizações antigas, você vê Grécia sempre participando. Por que sempre participando? Porque sempre esteve sobre a coluna da Terra. Você vê Turquia, tá vendo aqui, ó, Bulgária, Romênia, a Ucrânia já falei, você vê a Alemanha, tá vendo? A Holanda, você vê a França, só um pedaço da França, Reino Unido não está sobre a coluna da Terra, a Irlanda não está sobre a coluna da Terra, você tem Noruega, você tem Suécia, Finlândia, Estônia, Letônia e uma grande parte de Moscou. No próximo vídeo, a gente vai analisar as situações dessas nações europeias em relação ao cataclismo, a inversão magnética. O dia de acontecer não tem. A inversão magnética é lentamente. Tem muito tempo ainda. Não vai ser agora. Então não é algo que você tem que se preocupar agora. Primeiro, você tem que ter fé no Filho do Criador, em Jesus Cristo, em Yahshua. Você não tem que ter medo. Não podemos ser uma igreja acovardada, porque não foi dado a você espírito de covardia. Então você não pode ter medo. E sim, você tem que ter fé. E outra coisa, quando chegar esses dias, as escrituras falam que a tribulação desse dia chegará a todo habitante da terra. A gente está fazendo um estudo para mostrar aonde é a coluna da terra e aonde essas civilizações antigas sempre se mantiveram e sempre estiveram no início pós-cataclismo. Então essa é a razão desse estudo e vamos mostrar qual é a consequência de cada país durante a inversão magnética no próximo vídeo. Shalom Adonai.